Olá pessoal, espero que vocês e os seus familiares estejam bem. Em função do agravamento da pandemia em nosso país, e especificamente em nosso estado, continuaremos neste segundo bimestre trabalhando neste modelo de ensino remoto. Precisamos estudar, precisamos caminhar, então vamos em frente. Nesse segundo bimestre, mais precisamente no PET volume 2, ele apresenta uma miscelânea de conteúdos filosóficos. O que significa a palavra miscelânea? Uma mistura, ou vários conteúdos para trabalharmos durante esse bimestre. Tá? Então, a proposta dessa videoaula é fazer uma introdução a fim de você ter um conhecimento daquilo que nós vamos trabalhar durante o bimestre e, ao mesmo tempo, provocar uma reflexão em relação aos temas que serão trabalhados. Temas esses importantíssimos, interessantíssimos para a construção e consolidação da sociedade brasileira. Então, vamos caminhar. Pois bem, então, nesse segundo bimestre, o eixo temático que nós vamos trabalhar é agir e poder. E vamos procurar compreender bem esse eixo temático a partir do estudo dos tópicos que foram propostos para nós durante esse bimestre. Então, nesse primeiro slide, eu vou apresentar 3 tópicos e no segundo os outros três tópicos que restam. Então, o primeiro deles, o ceticismo e negacionismo científico, depois a filosofia yoga e, por fim, a estética. Então, o ceticismo e o negacionismo científico. 2 conceitos importantes aqui para nós. Primeiro, o que é o ceticismo? O ceticismo ele é definido como uma postura epistemológica que se pauta pela função crítica da dúvida. O que significa isso, postura epistemológica? Postura daquele que busca o conhecimento. E essa busca do conhecimento está pautada, está fundamentada a partir da dúvida, a partir do pensamento crítico. Tá? O cético é aquele que ele não assume, ele não aceita aquilo que é passado como se fosse verdade, uma verdade absoluta. Ele duvida, ele critica, ele busca o conhecimento sobre aquilo. E depois o negacionismo, um tema, um termo, um conceito muito forte nos últimos anos em nosso país. E o negacionismo é definido como negação da história e do conhecimento científico. Agora, será que há relação entre ceticismo e negacionismo? Será que ceticismo e negacionismo são as mesmas coisas? É isto que nós vamos aprofundar durante os nossos estudos a partir da primeira semana. Depois, a filosofia yoga. Aqui uma novidade, né? Nós saímos daquele paradigma da filosofia ocidental e entramos também, buscamos compreender melhor a filosofia oriental, e propriamente dito no ramo específico da yoga. E uma das características é a renúncia da violência a partir de fundamentos filosóficos. Agora, olha que interessante, renúncia da violência. Que tipo de renúncia é essa? Como se dá essa renúncia? E violência? Será qual tipo de violência está sendo dita aqui para nós? E quais são os fundamentos filosóficos que permitem essa renúncia da violência dentro da filosofia yoga? E que podem também, de certa forma, contribuir para que nós possamos alcançar um nível de vida, um nível de relação que seja capaz de renunciar a todos os tipos de violência. Vamos procurar compreender melhor isto. E depois, a estética. A estética, quando falamos em estética, né, já pensamos, logicamente, aí, em função das informações que nós somos bombardeados, que nos bombardeiam, ou também das inúmeras propagandas, né, sobre a beleza do homem e da mulher. A gente pensa em estética simplesmente ligado à beleza, né, à questão física.
mas a estética que nós vamos trabalhar aqui é um ramo da filosofia que estuda racionalmente os valores propostos pelas obras de arte e o sentimento que suscitam no ser humano. Quais são os valores que estão propostos nas obras de arte, e o sentimento que é despertado no ser humano ao se deparar, ao contemplar uma obra de arte. E qual que é a importância da estética para nós nesse sentido filosófico? Será que ela pode contribuir com o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa criatividade, da nossa sensibilidade? É isso que nós vamos ver aí pela frente. Aqui no segundo slide, continuando o mesmo eixo temático Agir e Poder. Então, na quarta semana, nós vamos trabalhar o ensino da filosofia africana. Depois, a ética Ubuntu e a cultura brasileira. E na sexta semana, vamos trabalhar o feminismo. Muito interessante esses temas também, temas importantes, interessantes e provocativos, principalmente para aqueles que não querem ficar no senso comum e querem de fato buscar um conhecimento mais aprofundado. O ensino da filosofia africana, nosso ponto de partida será a Lei 10.639 de 2003, presente na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai tratar da obrigatoriedade do ensino da cultura africana nas escolas. E qual a importância dessa lei para nós enquanto nação brasileira. Depois, a certidão de nascimento da filosofia. Certidão de nascimento da filosofia, mas nós sempre dizemos que a filosofia nasceu na Grécia. Vamos ver isso aí direitinho. E outra questão importantíssima aqui para nós é o racismo epistêmico. E o que seria o racismo epistêmico ou epistemológico? É uma das dimensões mais perniciosas da discriminação étnico-racial negativa. Em linhas gerais, o racismo epistêmico significa a recusa em reconhecer que a produção do conhecimento de algumas pessoas seja válida por duas razões, ou seja, rejeitar a produção do conhecimento de algumas pessoas por dois motivos. Primeiro, porque não são brancas. Se não são brancas, conhecimento não é válido. Segundo, porque as pesquisas e resultados da produção de conhecimento envolvem repertório e cânones que não são ocidentais, ou seja, primeiro, que não são brancos, então não tem valor, e segundo, se não nasceu no Ocidente, se veio do Oriente, não serve. Olha que interessante. E até mesmo, se veio da África, também não serve. É muito interessante. Vamos procurar entender melhor esse racismo epistêmico. O quinto tema, ética Ubuntu e a cultura brasileira. A ética Ubuntu, ela propõe não só o respeito à comunidade, a ancestralidade na cultura africana, bem como oferece alternativas para os rumos catastróficos que caminham a humanidade, consequência do egoísmo e do individualismo humano. Olha que interessante, né? Saímos de uma ética, conhecemos várias correntes que tratam sobre a ética, desde os gregos, passando para a Europa, agora os pensadores europeus. Agora nós vamos conhecer a ética Ubuntu e qual que é a importância dela para a cultura brasileira. E por fim, o sexto tema, o feminismo, muito interessante também. A cultura não faz as pessoas que fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura,
Então, precisamos repensar a nossa cultura. Olha que interessante. Se a mulher ela não é valorizada, não é respeitada, não é aceita como membro importante constitutivo de uma cultura, essa cultura precisa ser repensada. Então, 3 excelentes conteúdos para trabalharmos aí durante esse segundo bimestre. E claro, depois com o PET complementar, nós vamos aprofundar esses conteúdos, tá? Vou dar até uma pista para vocês aqui do PET complementar. Nós vamos aprofundar o tema feminismo, cultura patriarcal e o feminicídio como o golpe mais fatal do machismo na sociedade. Nós vamos aprofundar esse tema. Um tema amplo para debate, para discussão e de conscientização também. Bacana? Então, a proposta aqui de hoje foi fazer essa breve introdução aos conteúdos do PET volume 1, para que a gente já possa já ir estudando, tá, tudo aquilo que está sendo proposto nesse mesmo PET. E a partir daí, as dúvidas, as dificuldades, a gente vai conversando, a gente vai dialogando e a gente vai refletindo aí durante as nossas aulas semanais. A aula termina por aqui, mas a nossa reflexão ela não pode parar. No mais, abraços a todos e cuidem-se.